Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou te ensinar do absoluto zero a como instalar a nova versão do Android Studio, que é a versão Chemac. Então fica até o final do vídeo que eu vou mostrar a instalação e a configuração do absoluto zero. Para quem já tem o Android Studio instalado na máquina, eu também vou mostrar como que você vai fazer a atualização para essa nova versão do Android Studio da forma correta. Então fica até o final do vídeo para você não perder nenhum detalhe. A gente vai passar detalhes importantíssimos. Se você perder alguma coisa, pode fazer diferença lá na frente. Então fica até o final do vídeo comigo, beleza? Então vamos começar mais um vídeo. Então bora lá! Galera, começando mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou te ensinar a instalar e configurar do zero a última versão do Android Studio que saiu agora, que é a versão Chemac. Então eu vou te mostrar como fazer isso nesse vídeo. Então vamos lá, a gente vai acessar aqui o nosso navegador de internet, eu vou acessar aqui o Google Chrome e a gente vai digitar aqui no Google Chrome Android Studio. Vamos pressionar o Enter e o site oficial para a gente fazer o download do Android Studio é esse daqui, ó, developer.android.com, Download Android Studio and SDK Tools. Então esse aqui é o site oficial da ferramenta. Vamos clicar aqui. Chegando aqui na página oficial, a gente consegue visualizar um botão verde escrito Download Android Studio. A gente pode fazer o download clicando nesse botão verde, ou a gente pode vir aqui, ó, nesse botão chamado de Download Options. Podemos clicar aqui e aqui a gente vai ver alguns links importantes. Então a gente pode baixar o Android Studio para o Windows 64 bits. A gente pode utilizar esse link para baixar o instalador do Android Studio, né? Pode ver aqui, ó, Windows.exe, ou a gente pode utilizar esse tipo de formato, que nesse caso ele vai vir numa pasta zipada. A gente pode baixar o Android Studio e ele vai vir numa pasta e é só você extrair e abrir ele. A gente também tem aqui os links para Mac 64 bits, você pode baixar por aqui. A gente tem para o Linux e para o Chrome OS. Você pode utilizar esses links ou você pode vir diretamente pelo botão verde. Mas antes de a gente fazer o download, vamos descer um pouco mais aqui e vamos analisar quais são os requisitos para a gente conseguir instalar o Android Studio e a gente ter sucesso. Então nesse caso eu estou utilizando o Windows 11, então a gente vai estar vendo aqui os requisitos para o sistema operacional Windows. Então a gente precisa ter um sistema operacional com 64 bits, aqui ele fala, né, Windows 8 ou 10, eu recomendo você utilizar o Windows 10, porque como o Windows 10 vai ter suporte até 2025 pela Microsoft, eu recomendo o Windows 10 para você não ter problemas de compatibilidade com alguma coisa. Se você estiver utilizando o Windows 11, tranquilo, vai funcionar perfeitamente. O Windows 8 funciona? Funciona porque está nos requisitos mínimos aqui. Vai funcionar. Mas como é um sistema mais antigo, eu não recomendaria tanto você estar utilizando o Windows 8. Aqui ele fala, né, do processador, você tem que estar utilizando um processador com arquitetura x86 ou 64, pode ser de segunda geração, Intel ou AMD, né, equivalente. Então o processador não é algo que pede tanto. Qualquer processador que você tiver aí vai funcionar no Android Studio. Pode ser um processador intermediário ou até mesmo um processador de entrada. Vai funcionar com tranquilidade. Agora, o que a gente precisa se atentar é esse requisito aqui, ó, que é a memória RAM. Isso daqui impacta bastante no desempenho do Android Studio. Então quanto mais memória você tiver no sistema, mais rápido o Android Studio vai funcionar, né? Mais rápido vai abrir as páginas e melhor vai ser o desenvolvimento. Então aqui ele pede 8 GB de RAM no mínimo. Então se você tiver uma máquina com 8 de RAM, você vai conseguir instalar o Android Studio e utilizar o emulador nativo dele para executar os aplicativos, sem problema nenhum. Se você tiver mais do que 8 GB, tranquilo, vai rodar liso. E se você tiver menos do que 8 GB, pode ser que você tenha uma máquina aí com 4 GB. Então, nesse caso, você vai ter sérios problemas de desempenho, porque essa última versão do Android Studio pede que você tenha um computador com no mínimo 8 de RAM. Então, o mínimo aqui é 8 de RAM ou mais. Então, esse or more significa ou mais. 8 de RAM ou mais. Então, se você tiver uma máquina de 4 GB, antes de você condenar a máquina, faz o seguinte: verifica se a sua placa-mãe, né, se a placa-mãe do seu computador ela suporta mais um pente de memória. Então vamos supor que você tenha 4 GB, se a sua placa-mãe suportar mais um pente de memória, você pode colocar mais um pente de 4 GB e aí a sua máquina vai estar totalizando 8 GB de RAM e aí você vai conseguir bater
os requisitos mínimos, que é você ter 8 GB de RAM para instalar o Android Studio. Então verifica se a sua máquina dá para colocar mais um pente de memória, que aí é só você colocar um pente de memória que vai resolver o problema. Se caso a sua máquina seja mais antiga, não dá para expandir memória, eu recomendo você utilizar uma versão mais antiga do Android Studio. Existem versões mais antigas que você consegue utilizar com 4 de RAM, só que você não vai conseguir utilizar o emulador nativo do Android Studio. Só vai conseguir abrir o Android Studio, escrever seus códigos e já era. Você vai ter que executar os seus aplicativos no seu próprio celular. No emulador do Android não vai funcionar, porque com a máquina de 4 GB ainda não vai ser possível fazer essa execução. Mas você consegue pelo menos abrir o Android Studio, utilizar a ferramenta e criar os seus aplicativos e testar no seu celular. Isso se você estiver utilizando uma versão do Android mais antiga. Então eu recomendo aqui para máquinas de 4 GB uma versão mais antiga, como por exemplo 4.0, 3.5, são versões que com 4 GB dá para você trabalhar. Beleza? Mas essa última versão você precisa ter 8 de RAM. Aqui ele fala que você precisa ter também um armazenamento livre de 8 GB de RAM no mínimo. 8 GB é o mínimo, né, para você conseguir fazer a instalação da IDE, mais a parte do SDK e o emulador do Android, né, esse Android Emulator. E aqui a gente tem a resolução de tela, que é 1280 por 800, basicamente uma resolução HD. Então essa parte aqui é tranquilo. O que pesa mais no Android Studio mesmo é o uso de memória RAM. Processador, sistema, HD não vai impactar tanto. Então a gente tem aqui os requisitos para o Windows, a gente também tem os requisitos para o Mac, que nesse caso vai ser muito parecido com o do Windows, né? Você precisa ter 8 de RAM também. Aqui a gente tem para o Linux e para o Chrome OS. Olhando os requisitos mínimos, vamos subir e vamos clicar nesse botão verde aqui, ó, Download Android Studio. Vamos clicar aqui. A gente precisa aceitar os termos. Vamos clicar aqui, ó, para aceitar e vamos clicar aqui, ó, Download Android Studio. Vamos clicar. Vamos aguardar o download. Beleza, acabou de fazer o download aqui do Android Studio. Vou clicar aqui, vou mostrar numa pasta. Vou clicar aqui no ícone do Android, vou executar como administrador. Você vai clicar em sim para permitir. Feito isso, vai aparecer essa janela de boas-vindas para a gente começar a fazer a instalação do Android Studio. Vamos clicar aqui em Next. Vamos deixar marcada essa caixa aqui, ó, Android Virtual Device. Esse daqui é um emulador nativo do Android Studio. Então se você deixar marcado aqui, você já vai fazer a instalação do emulador nativo. Então você já deixa marcado porque você vai precisar utilizar. Se você não marcar aqui, você consegue instalar depois? Consegue. Você consegue instalar pelo próprio SDK. Mas deixa marcado, já vamos instalar agora. Vamos clicar aqui em Next. E aqui vai mostrar o caminho onde o Android Studio vai ser instalado. Ou seja, o caminho da instalação. Então meu Android Studio vai ficar instalado aqui no disco local C, /Programa Files, /Android, /Android Studio. Eu recomendo você fazer a instalação no local padrão, para a gente evitar qualquer tipo de erro. Então deixe no local padrão para a gente evitar erros. Mas se caso você queira instalar em um outro local, é só você vir aqui em Browse e aí você pode fazer a instalação em outro local. Agora vai uma observação muito importante e que pode gerar erro na instalação do seu Android Studio. Verifica sempre se o caminho da instalação não contém espaços ou caracteres especiais ou acentos. Por quê? Se tiver algum espaço em branco, pode ser um espaço pequeno e vazio. Se tiver um caractere especial, um acento, vai dar problema na instalação do seu Android Studio. Então sempre verifica se o caminho da instalação não contém esse tipo de problema, tá? De caractere especial, de espaço e por aí vai. Feito isso, analisamos aqui, tudo certo. Vamos clicar em Next. E agora a gente vai clicar aqui em Install e vamos aguardar o Android Studio ser instalado. Então quando eu terminar aqui, eu volto. Beleza, Android Studio instalado com sucesso. Vamos clicar aqui em Next. Vamos deixar marcada essa caixa aqui, ó, Start Android Studio, porque a gente vai precisar fazer a configuração do Android Studio. Tem mais algumas coisas para fazer ainda. Vamos clicar aqui em Finish. E aí vai aparecer essa janela aqui, ó, falando se você quer importar algum tipo de configuração do seu Android Studio. Como a gente está fazendo uma instalação limpa, a gente está fazendo a instalação da primeira vez aqui, eu vou deixar marcado essa opção aqui, ó, Do Not Import Settings, ou seja, eu não vou importar nenhum tipo de configuração anterior do Android ou configuração atual. Então deixa marcado essa opção e vamos clicar aqui em OK.
Chegando nessa tela de boas-vindas do Android Studio, a gente vai clicar aqui ó, em Don't Send. E aí ele vai liberar o botão aqui, ó, Next, para a gente prosseguir. Vamos clicar aqui em Next. E aí a gente precisa fazer a instalação de alguns recursos adicionais do Android Studio para ele funcionar perfeitamente. A gente pode fazer essa instalação de forma standard, ou seja, a instalação padrão, ou a gente pode utilizar a custom, que é a forma customizada. Então eu vou deixar dessa forma padrão mesmo, que é standard. Vamos clicar aqui em Next. E aqui é o tema que você quer utilizar no Android Studio. A gente tem o tema Darkula, que é esse tema com fundo preto, né, com fundo escuro. E a gente tem esse tema Light, que é o tema com fundo branco, o fundo claro. Aí você pode escolher qualquer um desses temas, fique à vontade. Isso aqui é a gosto. Você pode escolher qualquer tema aqui. Vamos supor que você queira escolher o preto, mas depois você quer mudar para o branco dentro do Android Studio. Você consegue. Então aqui ele pede para você escolher algum tema padrão, mas depois você consegue mudar dentro da IDE. Eu vou escolher o Light, o tema com fundo branco, e vou clicar aqui em Next. Aí aqui ele vai mostrar tudo o que você vai precisar baixar e instalar no Android Studio. Então a gente vai instalar alguns SDKs, a gente vai precisar instalar aqui o Hexans, né? Porque nesse caso eu estou utilizando o processador Intel. A gente tem alguns patches e a gente tem alguns recursos aqui adicionais para o Android Studio funcionar corretamente. Então vamos clicar aqui em Next. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na parte de licenças. A gente precisa aceitar alguns termos aqui. Então, ó, logo aqui no começo, a gente tem aqui o Intel Android Extra License. Já está marcado aqui. Vamos vir aqui ó, em Accept para aceitar. Vamos vir aqui agora ó, em Android SDK Licença. Vamos aceitar a licença, né, do Android SDK. Vamos clicar aqui em Accept. E vamos vir aqui ó, em Android SDK Preview License. Vamos aceitar aqui também. Feito isso, ele já liberou aqui ó, o botão Finish. Então só vai liberar se você aceitar os termos dessas licenças aqui. Vamos clicar aqui em Finish. E agora o que vai acontecer? Ele vai começar a baixar todos aqueles recursos, vai baixar e depois ele vai fazer a instalação de forma automática. Então essa parte depende muito da velocidade da sua internet e da velocidade do seu computador. Então quando eu terminar de baixar e fazer a instalação, eu volto. Beleza, acabou de fazer a instalação. Vamos clicar aqui em Finish. E agora já vai aparecer a tela de boas-vindas aqui do Android Studio. Então a gente acabou de fazer a instalação do Android Studio aqui com sucesso. Agora a gente precisa fazer as configurações finais para funcionar perfeitamente. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, a gente vai vir aqui ó, na parte de Customize. Eu vou aumentar a fonte da IDE, né? Por padrão ele vem no 12. Vou colocar aqui mais ou menos 16 para aumentar a fonte aqui. Aqui a gente pode mudar o tema por aqui também, ó. Ele vem no tema claro, você pode mudar para o tema escuro. E tem outros temas aqui, como por exemplo o High Contrast. Vou manter aqui o tema IntelliJ Light, né, que é o tema branco. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui ó, em More Actions e a gente vai acessar o SDK Manager. Vamos clicar aqui. E aí a gente precisa vir aqui na parte de SDK Platforms e aqui a gente consegue visualizar todas as versões do Android que a gente pode estar utilizando aí para testar os nossos aplicativos. Então a gente tem aqui o Android mais novo, né, que é esse Tiramisu, que provavelmente vai ser o Android 13, não foi lançado ainda, está em fase beta, você pode já testar nas suas aplicações. A gente tem o Android 12, que lançou recentemente, Android 11, a gente tem o Android 10, que é o Q, Android 9, que é o Pie, a gente tem o Android 8.1, que é o Warrior, e aí a gente tem todas as versões aqui, até a versão mais antiga, que é o 2.1 Eclair, né, API 7. E aí o que eu recomendo para você? Por padrão, ele já vai instalar a versão mais atual, que é o Android 13, que ainda está em fase de teste. Mas você precisa baixar as versões instáveis do Android, as últimas versões do Android e as mais instáveis. Você não vai fazer o download de todas essas versões aqui, porque é muito pesado, vai ocupar muita memória no seu HD ou no seu SSD. A não ser que você precise testar aí no seu aplicativo todas as versões possíveis. Mas o que eu vou recomendar para você é o seguinte: baixe aqui ó, o Android 12, que é o último, o mais atual. Você vai colocar para fazer o download o Android 11 e coloca também o Android 10. Mais que o suficiente. Só esses três aqui ó, tá bom. Então eles não estão instalados, você vai marcar os três aqui.
vamos clicar aqui em Apply, vamos clicar aqui ó, em OK, e aí ele vai começar a fazer o download e automaticamente ele vai começar a fazer a instalação. Pode demorar um tempo, depende da sua máquina, depende também da velocidade da sua internet. Então quando terminar aqui, eu volto. Beleza, acabou de fazer a instalação de todas essas versões do Android, vamos clicar aqui em Finish. E aí vai mostrar aqui no status, aqui, ó, instalado. A gente acabou de instalar essas versões do Android. Agora você vai acessar aqui ó, essa aba SDK Tools. E a gente vai precisar fazer o download de mais alguns recursos aqui. Então pode ver que ele já fez o download do Android Emulator, que é o emulador nativo do Android para você executar os seus aplicativos. A gente já instalou logo no começo da instalação do Android Studio. Aqui ele já instalou o SDK Platforms e também o acelerador gráfico para processadores Intel. Então se você tiver um processador Intel, você vai instalar esse daqui, ó, que é o Intel x86 Emulator Accelerator Hexans. Para que serve esse Hexans? Basicamente é um acelerador gráfico para processadores Intel. Então isso daqui vai deixar o emulador Android mais rápido. Então quando você estiver utilizando o emulador Android para executar os seus aplicativos, como você já instalou o Hexans, o seu emulador vai ter mais desempenho aí para processadores Intel. Beleza? Então logo quando você está baixando aqueles recursos adicionais do Android, ele já faz a instalação do Hexans. Vamos supor que o Hexans não instalou na sua máquina naquela parte onde ele baixa os recursos. Você pode vir aqui no Google e você coloca assim, ó, Hexans GitHub. E aí você vai acessar esse site aqui, ó, github.com releases Intel Hexans. Então você consegue baixar o Hexans de forma manual, porque esse Hexans ele vem dentro do Android Studio, mas se der alguma falha na instalação, você não conseguir instalar naquela parte dos recursos, ou você não conseguir instalar por aqui, pelo SDK Tools, você pode fazer o download de forma manual e instalar via instalador na sua máquina. Então você pode vir aqui ó, no Releases Intel Hexans, e aí vai aparecer várias versões do Hexans aí, você pode testar todas até dar certo. Então a gente tem o Hexans mais atual, só você vir aqui ó, e baixar para o seu sistema operacional, vamos supor que seja o Windows. Você vai clicar aqui, ó, Hexans Windows, vai baixar esse arquivo, vai extrair e vai fazer a instalação, é um instalador. Se for o Mac, você vai clicar aqui no Mac e por aí vai. E aí tem várias versões do Hexans aqui, você vai testando e ver qual funciona para você. Marcos, o meu processador é AMD, como é que eu faço? Nesse caso, você não vai instalar o Hexans, você vai instalar esse recurso aqui, ó, que é o Android Emulator Hypervisor Driver for AMD. Esse daqui é o acelerador gráfico para processadores da AMD. Vamos supor que você tem um FX, um Ryzen, então você vai baixar esse recurso aqui para dar mais desempenho no emulador. Aí você vai utilizar esse recurso e não vai baixar o Hexans. No meu caso, o meu é Intel, então o Hexans já está baixado aqui, instalado. Esse daqui eu não vou utilizar porque é só para processadores AMD. Então você vai baixar aqui ó, o NDK, Android SDK, CMake, Android Auto API Simulators. Deixa isso daqui tudo marcado, ó, Google Play Services, Google USB Driver, Google Web Driver. E aí você pode baixar tudo isso daqui. Vamos baixar também o Layout Inspector. Pode baixar esses daqui também. Deixa esse daqui tudo marcado. Vamos clicar aqui em Apply. OK. Ele vai fazer o download e a instalação desses recursos. Também pode demorar um tempo. Quando terminar aqui, eu volto. Beleza, acabou de fazer a instalação. Vamos clicar aqui em Finish. E já vai aparecer aqui no status Installed. Tudo está instalado certinho no SDK Tools e no SDK Platforms. Vamos clicar aqui em Cancel. Vamos vir aqui ó, nessa engrenagem. Vamos clicar aqui ó, em Check for Updates para a gente verificar se tem mais alguma atualização. Ele vai fazer uma verificação rápida. Já vai aparecer aqui ó, esse balãozinho verde aqui ó, com o número 1. Você vai clicar nele. E já vai aparecer aqui ó, para a gente atualizar o plugin do Kotlin. Então a gente precisa atualizar o plugin do Kotlin também. Vamos clicar aqui em Update. Ele vai fazer o download desse plugin. E aí ele pede para reiniciar o Android Studio. Vamos clicar aqui em Restart. Se a gente clicar na engrenagem novamente e checar as atualizações, já não vai ter mais nada. Eu posso clicar aqui, não vai ter mais nada. Ó, no IDE or Plugin Updates Available. Então não tem mais nada para atualizar, plugin, ferramenta, enfim. Se você chegou nessa etapa do vídeo, quero dar meus parabéns. Você conseguiu instalar o Android Studio completamente e a gente fez a configuração 100%.
Agora eu vou falar para você que já tem o Android Studio instalado na sua máquina, uma versão mais antiga, e você quer atualizar para essa nova versão. Então você não vai vir aqui na engrenagem e atualizar o Android Studio por aqui. Você pode? Pode. Só que geralmente dá muitos problemas, causa muitos bugs, começa a dar conflito de arquivos. Qual que é a recomendação? Qual que é a forma correta de você atualizar para a nova versão? Eu vou falar a recomendação do próprio Google, beleza? Então vamos lá, o que você vai fazer? Primeiro, você precisa desinstalar a versão do Android que você tenha na sua máquina completamente. Então você precisa desinstalar completamente. Como é que você faz isso? Primeiro, você vai acessar o painel de controle. Você vai vir aqui em desinstalar um programa. Você vai acessar o Android Studio. E aí você vai clicar aqui Android User Settings e vai clicar aqui em Next e vai clicar em Uninstall. Você vai desinstalar o Android Studio da sua máquina. Só que ainda vai ficar vários resquícios do Android Studio, vários caches, várias pastas com configurações das versões anteriores. Então ainda vai dar problema se você instalar a nova versão por cima. Ele não desinstala completamente. Então, para desinstalar completamente, a gente precisa excluir todas as pastas do sistema e todos os caches. Então, vamos fazer isso daí. Primeiro, você vai acessar aqui o seu computador, este computador, vai acessar o local onde o Android Studio está instalado. No meu caso, está no SSD, disco local C. Vou dar 2 cliques aqui. E aí, você vai acessar o arquivos de programas. E aí vai ter uma pasta aqui chamada de Android. Você vai simplesmente excluir essa pasta. Você vai excluir essa pasta Android. Você vai acessar essa pasta aqui chamada de Google. E aí, se tiver alguma pasta aqui referente ao Android Studio, você pode excluir também. No meu caso aqui não tem. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente precisa acessar algumas pastas que estão ocultas no nosso sistema. E nessas pastas ocultas existem várias configurações do Android Studio. Existem pastas que a gente precisa excluir. Então, para ativar essas pastas, a gente vai digitar aqui no campo de pesquisa do Windows, pastas, e aí vai aparecer opções do explorador de arquivos. Vamos clicar aqui, e aí a gente precisa ativar essas pastas ocultas. Vamos vir aqui em modo de exibição, e aí a gente vai vir aqui, mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas. Vamos clicar aqui, vamos aplicar e vamos clicar em OK. Pode ver que ele já mostrou algumas pastas ocultas aqui, um amarelo mais claro. Mas a gente vai acessar agora o nosso usuário, então usuário, no meu caso aqui Marcos, o nome do meu computador, e aí vai ter uma pasta aqui chamada de .android. Você pode excluir essa pasta, pode clicar 2 vezes aqui, aqui é onde vai ter o AVD e a parte de configuração de instalação. Então você pode excluir essa pasta aqui, e aí você vai ter essa pasta aqui, Android Studio Projects. Essa pasta você não precisa excluir, aqui é onde vai ficar salvo todos os seus projetos. Não vai interferir em nada você apagar essa pasta, tá? Pode deixar. Aí você vai acessar essa pasta aqui, chamada de appdata. Vamos clicar aqui, que é essa pasta oculta. Vamos acessar essa pasta local. E aí você vai excluir essa pasta chamada de Android aqui também. Vai excluir essa pasta Android e vai acessar essa pasta aqui, chamada Google. Vai clicar 2 vezes e vai apagar a pasta Android Studio, a versão do Android Studio que você tem. Você vai apagar a pasta Android Studio, vai voltar. Feito isso, a gente vai acessar agora a pasta Running. E aí você vai vir aqui na pasta do Google e vai excluir a pasta Android Studio, a versão do Android que você estava utilizando antes. Feito isso, você excluiu todas as pastas do sistema. Mas ainda tem um detalhe, ainda vai ficar alguns lixos no sistema. Então você vai vir aqui na lupa, você vai digitar aqui, você vai colocar aqui a porcentagem, vai escrever a palavra temp e vai colocar a porcentagem novamente. %temp%. Você vai pressionar o Enter. E aí vai aparecer uma porrada de pasta, arquivos de configuração, um monte de cache do sistema. Você vai dar um Ctrl A e você vai excluir todas essas pastas, tá? Pastas e arquivos. Fique tranquilo, fique tranquila, porque isso não vai danificar a sua máquina. É tudo cache do sistema, cache do Android, do emulador. Exclui tudo isso daí, não precisa ter medo. Excluiu, você vai limpar a lixeira e aí você desinstalou completamente o Android Studio da sua máquina. Aí você vai seguir esse tutorial que eu mostrei desde o começo do vídeo e vai instalar essa nova versão do Android Studio no seu computador. Basicamente é isso. E antes de você sair do vídeo,
eu quero dar uma dica extra. Se caso você tenha algum problema no seu Android Studio, você fez esse tutorial, mas ainda teve algum problema de incompatibilidade, deu algum erro maluco aí, o que você pode fazer é o seguinte: você vai acessar esse programa aqui, ó, chamado de Driver Buster. Baixa ele na internet, é gratuito, Drive Buster, acesse o site oficial, baixa esse aplicativo aqui, que ele vai reconhecer todos os drivers que a sua máquina precisa. Então, basicamente, ele vai fazer uma varredura na sua máquina e vai encontrar os melhores drivers que você precisa instalar. Então, se tiver algum driver desatualizado ou algum driver faltando, ele já vai verificar isso para você. Vou clicar aqui, eu tenho esse programa, não é programa pirata, você baixa do site oficial, é gratuito, tá? Isso aqui não tem nada com pasta crack, eu não vou ensinar você a colocar nada que tenha crack, nada que tenha algum tipo de vírus. Isso daqui é um programa que eu utilizo há mais de 7, 8 anos, nunca tive nenhum problema e ele facilita, porque ao invés de você ficar procurando driver por driver na sua máquina, ele meio que vai fazer uma varredura e encontrar todos os drivers que precisam ser atualizados ou que precisam ser baixados. Você pensa que não, mas isso faz diferença. Às vezes a sua máquina está com vários drivers faltando ou atualizado, e aí o Android Studio não funciona, ou até outro programa. Acontece. Então, utilize esse programa também para manter os seus drivers atualizados. Clicando aqui em verificar, ele vai fazer uma varredura no seu computador, vamos analisar aqui, ó. E aí ele vai falar se tem que atualizar alguma coisa. No meu caso tem até algumas coisas para atualizar, mas eu já tenho instalado. E aí você atualiza e reinicia a máquina e aí tenta fazer a instalação ou abrir o Android Studio novamente. Pessoal, esse vídeo a gente aprendeu a instalar o Android Studio, fazer a configuração, mostrei como também limpar o seu computador e fazer a parte da varredura. Se você gostou desse vídeo, eu peço para você deixar o like nesse vídeo, porque o like é muito importante para esse vídeo ser ranqueado na plataforma. Você ajuda o nosso trabalho, mas você também está ajudando outras pessoas a encontrar esse vídeo. Então, para mais pessoas encontrar, deixa o seu like. É rapidinho, é de graça, tá? Deixa o like. E se você é novo do nosso canal, quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Se inscreve no canal e ative todas as notificações, porque toda semana eu estou trazendo dicas fundamentais no universo Android. Então, se você quiser aprender a criar aplicativos, você quer estar atualizado sobre o sistema operacional Android, sobre a ferramenta do Android Studio, se inscreve no canal, porque eu estou trazendo atualizações, eu trago tutoriais e trago várias dicas importantes na programação de forma geral, beleza? É isso aí, pessoal, espero vocês no próximo vídeo, até a próxima!